Olá, meus amigos cativos desse mundo. Eu, mineiro mascarado, juntamente com meu fiel companheiro, o desconhecido, iremos abordar uma das famosas teorias conspiratórias, a teoria dos reptilianos, extraterrestres que habitam e que vivem no nosso meio há milhões de anos, seres adotados de inteligência. Será que essa história é real? Será que existe esses extraterrestres andando no nosso meio? Será que somos ou fomos visitados por esses répteis que são metade homens e metade lagarto, conhecido como humanoide? Então, meus amiguinhos, seja bem-vindo para mais uma transmissão do Mineiro Mascarado. Solta a vinheta, desconhecido. Eu sou o Desconhecido e hoje, junto com o Mineiro Mascarado, entrarei no assunto sobre os reptilianos. Quem são os reptilianos? Demônios? Extraterrestres? Seres de outra dimensão? Ou até mesmo seres terrestres? Os reptilianos, como o próprio nome diz, são humanoides com aspecto répteis muito mais evoluídos que nós. Segundo o estudioso no assunto, John Rhodes, a origem desses seres é explicada por três teorias distintas e provavelmente complementares. São elas: extraterrestres, ou ETs, seres de outro planeta ou sistema estelar que há milhares de anos vêm passeando pelo universo à procura de planetas ao qual possa extrair água, minérios e até escravos. Já há algum tempo a Terra é a bola da vez. Intraterrestres, ou ITs, seres provenientes da Terra que evoluíram naturalmente e que residem em cavernas intraterrenas, cidades subterrâneas ou até bases subaquáticas. Provavelmente são seres evoluídos, dos dinossauros, que se esconderam debaixo da Terra após o grande meteoro que destruiu boa parte da vida na superfície terrestre. Dizem até que esta é uma teoria muito mais aceitável, pois existe uma corrente de pensamento que diz que seriam impossíveis viagens de extraterrestres pelo universo. Pois mesmo que viajem na velocidade da luz, esses ETs demorariam milhares de anos para fazer passeio de uma galáxia para outra. Intradimensionais, ou ITs, entidades que existem no nosso mesmo espaço, mas em níveis vibracionais diferentes. Dizem que pertencemos à terceira dimensão vibracional. Já os mortos e os tais reptilianos dessa teoria fariam parte da quarta dimensão. A terceira, a qual fazemos parte, é uma dimensão mais densa e física. Já a quarta seria para nós algo como o mundo dos fantasmas. Os reptilianos não querem que evoluamos para a quarta dimensão e fazem de tudo para que fiquemos presos nessa atual prisão da nossa realidade. Talvez um dia eles viverão na terceira dimensão, mas foram banidos para a quarta. E ainda têm certa obsessão pela nossa dimensão, e ficam nos possuindo para poder experimentar novamente as sensações desse mundo. Para saber ainda mais a respeito da origem desses seres, voltemos um pouco mais na história do universo. Vamos recapitular a história dos Anunnakis e dos filhos que eles tiveram com as mulheres, os Néfilins. Pois bem, segundo os estudiosos no assunto, destaque para David Icke, afirmam que os Anunnakis, os reptilianos e o sangue real têm muito mais em comum do que você poderia imaginar. Na verdade, os contos sobre uma raça serpente em culturas antigas são simplesmente intermináveis. Por onde quer que você olhe, em toda a história, vai encontrar no simbolismo serpente reptiliano. Nos Anunnakis, cultura suméria, na Bíblia, com a serpente do Jardim do Éden, e até na cultura asiática e sua adoração aos dragões. Por todo o planeta você encontra as lendas e contos antigos de deuses de outro mundo que cruzaram com a humanidade para criar uma rede de descendentes híbridos. O Velho Testamento, por exemplo, fala sobre os filhos de Deus, que cruzaram com as filhas dos homens para criar a raça híbrida, chamada Néfilim. As tábuas de barro sumérias, achadas no local que nós chamamos agora de Iraque, na metade do século XIX, falam de uma raça de deuses de outro mundo,
que trouxe conhecimento avançado para o planeta e cruzou com humanos para criar uma descendência de híbridos, os tais Néfilins. Esses deuses são os Anunnakis, aqueles que do céu para a terra vieram. Destes descendentes híbridos veio o direito divino dos reis, a crença de que somente aqueles de sangue azul têm o direito de governar dado por Deus. Mas, na verdade, esse direito não é divino, mas sim o direito de governar dado pelos deuses, reptilianos por via de sua genética híbrida. Estes híbridos se tornaram depois as famílias reais aristocráticas da Europa e graças ao grande Império Britânico e aos outros impérios europeus, eles foram exportados para Américas, África, Austrália, Nova Zelândia e diretamente para o distante Oriente. São os demônios que a Bíblia Sagrada menciona. Estes estão no domínio do nosso planeta desde que o pecado foi introduzido no ser humano, e o chefe desses seres é Satanás, conhecido como a Grande Serpente. Está claro que a rede de sociedades e grupos secretos que manipulam a política global, os negócios, os bancos, as forças armadas, mídia e assim por diante, estão sob o domínio de Satanás. E estão no controle desde os tempos remotos, pois as sociedades secretas não foram criadas dentro de poucos anos ou décadas. Rastreando suas origens na história, vemos que esses manipuladores que enganam a humanidade se dizem iluminados, no conhecimento que o público nunca vê. Um outro exemplo de domínio é a cultura serpente, dragão, grande serpente. É a China, o símbolo que a China costuma usar em sua base de cultura. Os reptilianos governam o mundo até o dia de hoje. Continuam governando os países ainda hoje. Não aparecem no palco, mas as ordens são dadas por eles. Os que executam a ordem é os Illuminati, iluminados do conhecimento que o público não vê, e fazem da população mundial suas marionetes. Os Estados Unidos da América têm sido governados por esta linhagem, e contudo, os homens que se tornaram presidentes dos Estados Unidos são todos relacionados. 33 deles, sozinhos, estão relacionados a Carlos Magno, um dos monarcas mais famosos do que nós chamamos agora de França. Os governantes mundiais são Illuminatis, e sua religião é o satanismo. Os 3 principais países Illuminatis reptilianos satânicos são Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Os Illuminati reptilianos do mundo antigo até agora sempre tomaram parte em cerimônias de sacrifício humano e sempre beberam sangue. O sacrifício para os tais deuses, nos contos antigos, eram literalmente sacrifícios para os reptilianos demoníacos. A história do Drácula, bebedor de sangue, é simbólica desses vampiros reptilianos. Se alimenta de alguma forma de energia que esse sangue contém. Pessoas como George Bush e Henry Kissinger é uma corrente de outros grandes nomes da Illuminati. Tomam parte em sacrifícios humanos e bebem sangue. Parece haver também uma ênfase muito significativa entre os Illuminati reptilianos e os seus aliados com pedofilia, que é excessiva neste planeta. No fim, todas essas aparentemente desconexas conspirações são parte de uma conspiração projetada para introduzir uma agenda: o controle reptiliano do planeta Terra e de toda a sua população. Já o controle mental está obviamente relacionado à religião, como propaganda e televisão, mas o controle de mente vai muito mais fundo do que você pensa. Os projetos de controle da mente dos Illuminati reptilianos têm produzido literalmente milhões de robôs mentais, controlados que são programados para levar a cabo a agenda da Illuminati. Há também o controle de mente baseado no trauma, onde pessoas são traumatizadas por abuso sexual, violência e etc., e são forçadas a testemunhar e tomar parte em rituais de sacrifício humano e outros incontáveis horrores. Tais experiências ativam um mecanismo de mente, que bloqueia recordações de trauma extremo
Outro método é fazer as pessoas viverem seu mundinho do dia a dia, como trabalhar, estudar e ir para casa e nunca se importar com os assuntos relacionados ao mundo espiritual e para onde esse mundo está caminhando. Desde cedo nós somos ensinados que as coisas como a mentira, assassinatos, violência e outras mazelas são normais em nossa sociedade, mas nunca fomos ensinados do porquê delas. Os Rothschilds, os Rockefellers, a família real britânica e as famílias que controlam a política e a economia dos Estados Unidos e do resto do mundo vêm desta mesma linhagem. O ex-presidente dos Estados Unidos, como foi citado agora há pouco, George Bush, faz parte dos Illuminatis reptilianos. A democracia nunca existiu, pois todos que assumiram o poder como presidente de uma nação-chave, na realidade já foi selecionado pelos senhores das sombras, pois qualquer oponente democrático do Estado de um partido também faz parte do Illuminati reptiliano. Em todo lugar no mundo, para uma posição significativa de poder, acontecerá a mesma coisa. O simbolismo reptiliano que você vê ao seu redor, em gárgulas, brasões, propaganda e assim por diante, é tudo parte disso. Esses tais deuses demônios não poderiam assumir o controle do planeta abertamente. Assim eles estão fazendo isso secretamente. Os reptilianos, demônios, bebem sangue, como dito agora há pouco, mas por uma questão deles serem satânicos. Então, sendo assim, por isso estão por trás do satanismo, das religiões e de rituais. Na religião, se você desejar controlar uma mente grande, se você deseja controlar uma grande quantidade de pessoas, você tem que esconder delas a verdade e o verdadeiro conhecimento. E é por isso que a religião tem sido uma das armas mais efetivas dos Illuminati e dos reptilianos. Religiões diferentes têm sido veículos maravilhosos para dividir e conquistar as pessoas através de conflitos interreligiosos arrogantes. A religião que os famosos poderosos regem as leis do nosso planeta não é o cristianismo, nem o islamismo, nem o budismo ou outra religião mais conhecida. A religião dessas pessoas é o satanismo, pois estes são adoradores de deuses que no Velho Testamento Deus, o Supremo Criador, já advertia para o povo hebreu: não os adorar, pois esses eram demônios. É por isso que você descobre que famosos, políticos e a elite global são satanistas. Os reptilianos criam religiões e querem que a população acredite nelas. A religião afasta os homens do verdadeiro Salvador. Na medicina, a supressão do verdadeiro conhecimento de curar e a dominação de drogas e cirurgias na medicina assegura que o corpo físico humano opere muito longe do seu potencial máximo. Esta é a razão para a descarada falta de representação e supressão das chamadas formas alternativas de curar que surgiram milhares de anos antes da moderna medicina. Suplementos alimentares, fast food, comida rápida, flúor nos suplementos de água, os venenos que nós colocamos na terra e, consequentemente, comemos em nossa comida e bebemos em nossa água, estão suprindo não só na nossa saúde física e vibração, mas crucialmente nossas funções cerebrais e intelecto. Uma população completamente acordada e mentalmente afiada é a única coisa que você precisa para controlar. O símbolo da medicina é duas serpentes enroladas, semelhantes ao DNA. Este símbolo é antigo e um símbolo reptiliano, como também todos os símbolos relacionados à medicina. Para entender melhor, veja agora com Mineiro Mascarado um pouco sobre a astronomia, explicando sobre os símbolos da medicina. Os símbolos da medicina são considerados símbolos antigos, relacionados com a astrologia e com a cura dos doentes através da medicina. Você não acha estranho, meus cativos desse mundo, que o símbolo da medicina está ligado com a astrologia? Vou te explicar resumidamente sobre a astrologia. A astrologia é um estudo de autoconhecimento que nasceu da associação
entre as movimentações dos planetas e o comportamento do homem. Há milhares de anos atrás, o homem acreditava que as estrelas errantes, que significam os planetas, que caminhavam pelo céu conforme a noite ia passando, poderiam refletir os acontecimentos aqui na Terra. Quero dizer o seguinte, que eles viam algo no céu durante a noite, que chamava a atenção deles, tipo cometa, estrela cadente ou outros tipos de fenômeno. Meus amiguinhos cativos desse mundo, os símbolos da medicina são relacionados à astrologia, que por sua vez estuda o relacionamento do universo com o homem. Não é estranho que esse símbolo da medicina tenha répteis, cobras como símbolo, uma vez que a astrologia estuda a relação do universo dos planetas com os seres humanos? Sim, o símbolo da medicina tem um envolvimento com o universo. Em outras palavras, tem uma ligação forte com os reptilianos. Os reptilianos também têm muita ênfase de controlar a educação e a mídia. Isso permite que eles nos alimentem constantemente de lixo, como os game shows, enquanto a mídia de notícias nos conta que os computadores querem que nós pensemos. A maioria dos jornalistas são tão desinformados e com uma enorme falta de compreensão do que eles fazem parte, que eles, como a maioria da população, ajudam a lançar uma agenda que eles nem mesmos sabem que existe. E eles desejam tanto dominar e controlar a humanidade, são os anjos caídos e pretendem implantar um chip para dominar e controlar a população mundial. Porém, antes disso, pretendem diminuir drasticamente a população mundial. No satanismo, há rituais satânicos, sacrifícios de crianças, cerimônias de sacrifícios humanos. Estarrecedor como isso pode parecer. Tudo isso acima é maciçamente difundido no mundo inteiro. Está acontecendo dentro de sua comunidade. Agora, não importa onde você esteja. Olá, meus amigos cativos desse mundo. Espero que vocês tenham gostado da transmissão do Desconhecido. O nosso objetivo aqui é recolher as teorias e trazer para vocês. Agora, acreditar nelas ou não é uma escolha sua. Eu vou encerrando essa transmissão. Até a próxima com o Mineiro Mascarado.